Neste vídeo eu quero te mostrar duas ferramentas utilizadas pelos grandes youtubers para crescer os seus canais e a maneira com que eles conseguem fazer com que seus vídeos atinjam uma quantidade muito expressiva de views. Então fique ligado neste vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Olá, Carlos Robert aqui. Para quem é novo aqui no canal, aqui neste canal eu falo sobre empreendedorismo e sobre marketing digital de uma maneira estratégica, trazendo para você tudo aquilo que realmente funciona nesse mercado. E toda semana estou trazendo conteúdos de valor para agregar na sua jornada e informações de qualidade que podem te ajudar em muito. E se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho não só para receber conteúdos de valor, mas para dar aquela força marota para o canal. Então, bora pro conteúdo. Bom, neste vídeo eu não só quero te mostrar as ferramentas, mas eu quero te mostrar como elas funcionam na prática, na tela do meu computador. Então, caso você já conheça essas ferramentas, fique ligado mesmo assim neste vídeo, porque existe 95% de chances de você estar fazendo uso incorreto dessas ferramentas. Isso se você conhecer elas, mas por via das dúvidas não se preocupe, porque neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo, clique a clique, como funciona, quais são essas ferramentas e como você pode utilizar cada uma delas para otimizar no seu crescimento, para fazer com que o seu canal cresça em um ritmo muito mais acelerado, pegando as informações que são pertinentes para o seu crescimento. Então vamos para a tela do meu computador, eu quero te mostrar isso na prática. Bom, primeiramente você precisa baixar as extensões e aplicar ao seu navegador. Nesse caso, para você conseguir utilizar essas extensões, você precisa utilizar o navegador Google Chrome. E no site Chrome Web Store, a gente vai fazer o download dessas extensões e aplicar elas ao navegador. Então a primeira extensão aqui é o VideoArchive, talvez você até tenha ouvido falar. Você vai pesquisar a ferramenta. Por via das dúvidas, eu vou deixar o link nas descrições para facilitar para você. E é essa aqui, ó, VideoArchive. Você vai clicar e vai instalar a extensão. Aqui no caso eu já instalei, então já vou te mostrar como ela funciona, para que você consiga fazer uso adequado dessa ferramenta e otimize a sua produção de conteúdos, fazendo conteúdos mais virais, conteúdos que engajem mais, conteúdos que sejam buscáveis. E como eu disse antes, essa é uma das ferramentas mais utilizadas pelos grandes youtubers para crescer. Mas aguenta aí que já já eu vou te mostrar como funciona a outra ferramenta que também é muito boa e pode te ajudar em muito. Após ter aplicado a extensão, você vai abrir o YouTube. E aqui na lateral você pode observar que apareceu uma caixa de informações, tudo inerente ao vídeo em questão. Então a cada vídeo que você abrir, digamos que eu quero olhar esse vídeo aqui, você clica no vídeo e ao abrir o vídeo você pode observar que informações sobre SEO, sobre tags, sobre tudo em relação à otimização desse vídeo apareceu aqui. O tempo de duração, quantos views esse vídeo pegou, aqui o vídeo em si e aqui as informações sobre o vídeo. Vou pausar aqui para facilitar nossa identificação das informações. E aqui nessa primeira tela tem aqui uma proporção de curtidas, de engajamento no geral. Então aqui o engajamento de comentários e aqui fica parametrizado o engajamento desse vídeo em questão. E em quais situações cabe você utilizar essa ferramenta dessa maneira? No caso de análise de vídeos da sua concorrência. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu enfatizo muito a importância de você analisar sua concorrência para que você crie conteúdos coerentes com o que as pessoas estejam buscando. Então é muito importante você fazer essa análise de vídeos concorrentes para você criar o seu conteúdo e ter mais chances de criar um conteúdo mais bem engajado e que por resultado vai atingir um número maior de pessoas. Então essa primeira parte aqui vai te mostrar o nível de engajamento do vídeo do seu concorrente. Aqui mais embaixo mostra a pontuação de SEO desse vídeo em questão. E aqui você pode observar que a pontuação máxima é 100 e ele está com 23 pontos de 100, ou seja, está com SEO bem baixinho. Aqui nesses outros números está a pontuação da fragmentação dos parâmetros que formam o SEO. Se você para o mouse em cima, te mostra as informações
com mais precisão. Então você para o mouse aqui e consegue ler a importância de cada um desses elementos aqui na formatação do SEO do seu vídeo em questão e até mesmo do seu concorrente. Então você criando um vídeo com SEO mais otimizado, se tratando do mesmo assunto do vídeo do seu concorrente, você vai ranquear melhor que ele e por resultado vai pegar mais views que ele, vai ocupar posições melhores que ele na busca e seu vídeo vai estar melhor ranqueado. Então essa ferramenta te ajuda em muito a analisar vídeos da sua concorrência para definir o ranqueamento, nível de concorrência, para que você crie vídeos melhores e consiga ranquear o seu vídeo melhor. Então aqui pode observar que o SEO dele está bem fraquinho. É muito fácil de combater um SEO fraco assim. E se caso você não sabe fazer a otimização SEO da forma adequada, eu criei um vídeo aqui no canal chamado SEO Comprovado, em que eu mostro passo a passo, clique a clique, de como fazer isso de forma eficiente e otimizar o seu conteúdo nos mecanismos de buscas. Entendendo um pouco melhor aqui sobre a ferramenta, aqui a ferramenta te dá um checklist. No caso aqui você pode entrar no seu próprio vídeo e essas informações laterais vão aparecer da mesma forma. E aqui nessa parte de lista de otimização de vídeo é um checklist, em que ela te mostra as partes que o seu vídeo poderia ser otimizadas e não foram. E as partes que estão otimizadas vai estar com um tiquezinho verde. As que podem ser otimizadas vão estar com um xizinho. No caso dele aqui tem vários xizinhos, significa que ele precisa otimizar vários pontos do vídeo dele para que tenha um ranqueamento ainda melhor. Aqui nessa tela de baixo tem um resumo sobre o canal da pessoa. Quantas visualizações totais, quantas visualizações médias diárias, país de origem do canal, quantidade total de visualizações nos últimos 30 dias, assinantes do canal, que são os inscritos, inscrições médias por dia que esse canal recebe, inscrições nos últimos 30 dias, se teve um aumento ou uma queda. Então são informações simplesmente para você analisar a sua concorrência e ter mais informações. E aqui embaixo tem tags do vídeo, que também é muito útil para você criar os seus vídeos, buscar tags para os seus vídeos, analisando as tags da concorrência. Aqui tem as tags que ele utilizou no vídeo, que por sinal foram só 4. Tópicos que ele definiu para esse vídeo, que também serve para análise, e tags do canal. No caso aqui ele não utilizou tag no canal, então não é relevante, mas se caso você está montando o seu canal, é muito interessante você analisar as tags utilizadas em canais concorrentes para que você tenha uma noção e tenha ideias para criar as suas tags. Então esse ponto é muito importante. Mas esse não é o X da questão. A parte essencial que muitas pessoas não sabem usar nessa ferramenta eu vou te mostrar agora, e é isso que é um divisor de águas para você. Então, por exemplo, você quer criar um título sobre bolo de chocolate, aí você vai digitar o título aqui. Então aqui o próprio YouTube te sugere títulos que estão sendo buscados por usuários. Então você pode utilizar esses mesmos títulos aqui, alguns deles, para formatar o título do seu vídeo. Então aqui no caso, bolo de chocolate de liquidificador, que é um termo de cauda longa e ao mesmo tempo é um título buscável, está sendo buscado pelos usuários. Então vou clicar nele porque é interessante para a gente criar. E esse aqui é o ponto X, é o pulo do gato na utilização dessa ferramenta e poucas pessoas sabem desse macete. Porque aqui, quando você busca pelo termo que você quer criar o seu vídeo, ela te dá informações precisas sobre o termo em questão. Então aqui você pode observar que o nível de visualizações média, o nível de visualização máxima, médias de assinantes que você conseguiria com esse termo aqui, criando um vídeo sobre esse termo, e várias outras informações aqui mais para baixo que também são pertinentes para você avaliar os principais criadores de conteúdo sobre esse tema, com quem que você vai concorrer diretamente se você criar um vídeo sobre esse assunto, sobre esse tema aqui em específico, e principalmente a pontuação geral desse título. No caso aqui, quanto mais verdinho essa barra tiver, quanto maior ela tiver,
melhor para você criar sobre o tema que você pesquisou. Por quê? Essa barrinha aqui é um termostato que vai de 0 a 100, e quanto mais próximo de 100, significa que esse título está menos concorrido e muito buscado, e significa que você pode criar que seu vídeo vai ter maiores chances de ser ranqueado com mais facilidade. E quanto mais próximo de 0, mais difícil de ranquear, mais concorrido e pouco buscado esse título. É bom você fazer isso para vários títulos que você queira criar vídeos, porque esse termostato aqui ajuda demais você a avaliar se vale a pena ou não criar vídeos sobre esse título aqui em questão, que você pesquisou. No caso aqui eu usei como exemplo o bolo de chocolate de liquidificador, que tem um nível de concorrência assim razoável. Tá com o termostato marcando 35 graus. Isso significa que tá bom. É bom você priorizar termos que estejam com o termostato acima de 40 graus, porque vai estar em verdinho e significa que você tem maiores chances de pegar mais views e ranquear melhor os seus vídeos. Aqui embaixo ele também te mostra um termômetro de volume de busca dessa palavra. Então tem um volume aí que vai de 0 a 100, ele está com 47. É um volume médio, razoável. Levando em conta esse volume, compensa criar um vídeo falando sobre esse termo aqui. Competição. A competição para esse termo em questão é alta, então você precisa ponderar aí e ver se realmente vale a pena criar para esse termo. Para quem acompanha esse canal, eu enfatizo muito a importância de você pegar títulos de cauda longa e principalmente de baixa concorrência. Aqui a competição, que é a concorrência, está marcando que está alta. Então você vai ter uma dificuldade muito maior para ranquear o seu vídeo e para pegar primeiras posições nas buscas. Então eu particularmente não criaria sobre esse título e buscaria outras variações de bolo de chocolate para poder criar. Aqui mais embaixo te mostra os seus principais concorrentes que você vai competir caso você crie um vídeo sobre esse termo aqui em questão. Então esses são os principais criadores que têm vídeo sobre esse mesmo título e que vão ser os seus concorrentes direto. Então também é uma informação muito relevante. E caso essas informações aqui na lateral estejam em inglês, basta você clicar com o botão direito e traduzir para o português. E aqui mais embaixo a ferramenta te dá sugestões de tags ou de títulos para você criar que estejam com a concorrência mais baixa. Aqui são os títulos que estão com a pontuação melhor que essa que você pesquisou. Ele está te sugerindo outros títulos com a pontuação melhor. Então aqui está com a pontuação de 39 graus. Como fazer bolo de chocolate? 35 graus, está com a mesma pontuação. A gente viu que bolo de chocolate de liquidificador também está com 35 graus, aqui em cima está mostrando. Receita de bolo de chocolate de liquidificador, está com 30 graus, está com a temperatura ainda mais baixa, então não compensa. Quanto maior a temperatura, mais quente está o título e mais chances você tem de ranquear bem o vídeo que você criar sobre esse título em questão. Então essa é a função assim matadora para você criar vídeos magnéticos e que tenha títulos buscáveis. Aqui mais embaixo ele te dá mais dicas sobre títulos relacionados. Basta você descer aqui com o scroll do mouse e analisar se é interessante ou não. Bom, essa é uma ferramenta matadora que vai ser um divisor de águas aí na criação de conteúdos e vai te ajudar muito a criar conteúdos magnéticos que cresçam com uma proporção muito maior. Mas tem outra ferramenta também utilizada pelos grandes youtubers para crescer e pegar muitos views nos seus vídeos. E vou te mostrar ela aqui agora. E a ferramenta é essa aqui. Aqui no Chrome Web Store você vai digitar Keyword, são palavras-chave. Você vai clicar e vai ser esse template aqui. Você vai instalar ele, usar ele no Chrome, adicionar extensão. Você vai aguardar um instante, que está sendo efetuado o download e a instalação do template. Aqui ele já foi instalado. Você vai abrir aqui o seu YouTube. No caso aqui eu vou dar um Enter para atualizar. E o template vai abrir. E aqui abriu o template. Você pode observar que o Keyword abriu aqui em cima do Video Kill. Qual a principal funcionalidade do Keyword que pode te ajudar e o Video Kill não tem uma precisão tão boa? O Keyword ele te dá uma variação maior de palavras-chave e isso vai te permitir ter um leque muito maior de possibilidades para usar em tags e até mesmo em títulos.
Então, por exemplo, se você clica aqui em um vídeo, você pode observar que o Keyword abriu aqui todas as tags do vídeo. Então você vai analisar as tags que o seu concorrente está utilizando e vai ver se essas tags são boas ou ruins. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico como você utilizar outras ferramentas para analisar títulos e analisar tags. No caso aqui, essas ferramentas servem para otimizar o seu trabalho e facilitar. Elas são ferramentas facilitadoras, mas tem outras ferramentas que ajudam em muito. E nesse outro vídeo eu explico, eu vou deixar o link nas descrições. Aqui nesse plugin Keyword, você vai focar principalmente nas tags dos seus concorrentes, porque ele pega uma variação maior de tags. Então você vai analisar aqui em conjunto com o vídeo aqui, o que vai aparecer com as informações aqui embaixo. E você vai analisar os vídeos do seu concorrente, pode analisar até os seus próprios vídeos. Bom, essas foram duas ferramentas matadoras. Caso você seja novo aqui no canal, se inscreva no canal para receber conteúdos de valor, porque o meu compromisso aqui é trazer conteúdos diferenciados para te ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!